Oh, hello, hello. Ótimo dia. Estamos começando mais um capítulo do Aplicando Teoria em Ação com a nossa série Poder do Agora. E hoje estamos indo para o episódio número 2, Consciência, Caminho para Sair da Dor, baseado no livro Poder do Agora. Então vamos lá. Grande parte do sofrimento que você sente não está acontecendo agora. Ele é produzido pela sua mente, alimentado pelo passado e projetado no futuro. Hoje a gente vai entender como que esse ciclo funciona, principalmente como sair dele. Então vamos lá. Você não sofre só pelo que acontece. Você sofre pelo que você lembra, pelo que imagina e pelo que interpreta. E tudo isso acontece dentro da sua mente. O problema não é a dor em si, é o fato de você continuar recriando ela no presente. Vamos falar em alguns pontos citados no livro para a gente poder entender o porquê que isso acontece. O ponto número um: não crie mais sofrimento no presente. Existe uma dor inevitável na vida, mas existe uma dor opcional. E essa dor opcional é o que a maioria das pessoas carrega. Essa dor opcional, ela surge quando você resiste ao que está acontecendo, quando você reclama internamente, ou quando você deseja que o momento fosse diferente. Isso é sofrimento psicológico. A chave aqui é muito simples, mas é muito profunda. Aceitar não significa gostar. Aceitar significa parar de lutar com o que já é. Quando você diz internamente, isso é o que está acontecendo agora, você interrompe a criação de sofrimento. Segundo ponto, dissolvendo o sofrimento do passado. O passado não existe mais, mas a emoção associada a ele ainda vive em você. Isso é o que o Eckhart Tolle chama de corpo de dor. E ele se manifesta como gatilhos mentais, emocionais, gatilhos emocionais desproporcionais, irritações recorrentes, estados de tristeza ou ansiedade sem uma causa clara. O segredo não é analisar o passado infinitamente. O segredo é trazer consciência para a emoção no momento em que ela aparece. Quando você observa sem reagir, você não alimenta, você não reforça e você começa a dissolver. Ter a consciência da emoção no momento que ela acontece é o que enfraquece o passado. Terceiro ponto, a identificação do ego com o sofrimento. Aqui tem um ponto crucial. O ego, ele precisa de identidade. E muitas vezes ele encontra isso na dor. Exemplos disso. Eu sou ansioso, eu sou assim mesmo, a minha vida sempre foi difícil. Você percebe? A dor vira parte de quem você acha que você é. E o ego não quer perder isso, porque sem essa historinha que a gente inventa, ele não sabe quem ele é. Por isso, muitas vezes, as pessoas se apegam ao sofrimento, repetem padrões e até sabotam mudanças. A libertação começa quando você percebe: isso está em mim, mas isso não sou eu. Ponto. A origem do medo. O medo quase nunca vem do agora. O medo quase nunca vem do momento presente. O medo vem de duas fontes: algo que já aconteceu ou algo que pode acontecer, ou seja, passado ou futuro. No momento presente, na maioria das vezes, não existe ameaça real. Existe apenas um pensamento. E o medo é a antecipação mental da dor. Quando você se ancora no agora, o medo perde força, a mente desacelera e você volta para a realidade. Pergunta prática: existe um problema real agora ou só um pensamento?
Essa pergunta tem poder. Toda vez que você sentir medo, sentir alguma ansiedade por alguma coisa, pare e pense. Existe um problema real agora, nesse segundo, nesse momento aqui agora, ou é só um pensamento? Um pensamento sobre algo que já me aconteceu e eu ainda continuo carregando esse sentimento, ou algo que pode acontecer no futuro e aí eu fico carregado de ansiedade. Normalmente você vai perceber que exatamente no momento presente, no momento do agora, não está acontecendo nada. Você está com medo do que pode acontecer ou do que já aconteceu. Quinto ponto, a busca do ego pela plenitude. O ego vive em constante busca. Ele acredita que a plenitude está nas conquistas, no reconhecimento, na validação, no controle. Mas quando ele consegue essas coisas, nunca é suficiente, porque o ego ele é estruturado na falta. Ele precisa sempre de mais para continuar existindo. Já a presença, ela não busca a plenitude, ela é a plenitude. Quando você está totalmente agora, não falta nada, não há comparação, não há carência, só existe o momento, completo como ele é. Vou fazer um exercício prático, uma integração. Hoje você vai praticar isso ao longo do dia. Primeira coisa, você vai observar quando surgir um desconforto. Quando surgir esse desconforto, você vai se perguntar: eu estou criando sofrimento agora? Terceiro ponto, traga atenção para o corpo e para a sua respiração. E o quarto ponto, você vai permanecer presente por alguns segundos, sem fugir, sem reagir ao sentimento, sem interpretar, só estar ali, presente naquele momento. O simples fato de você fazer isso que eu estou falando aqui agora já começa a dissolver esse sofrimento, esse incômodo. O sofrimento precisa de tempo para existir. A presença dissolve ele. Para esse capítulo que a gente está estudando aqui hoje, você vai ler o capítulo 2 que está no livro O Poder do Agora. E aí você vai ler e vai destacar trechos sobre o corpo e a dor, resistência ao presente e a relação entre o ego e o sofrimento. Então, para fortalecer esse capítulo que a gente está estudando hoje, vá lá no capítulo 2 do livro e destaque esses itens. E se esse episódio te trouxe clareza, você vai depois também entrar lá no YouTube e compartilhar com alguém que vive preso no passado ou ansioso pelo futuro. E lembre, você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Você só precisa estar presente agora. E assim a gente começa o nosso capítulo de hoje do Aplicando Teoria em Ação e vamos direto para Minas Gerais, Ibirité, conversar com ele, nosso querido amigo Magno Vieira. É com você, lindão. Fala pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Magno falando diretamente aqui de Belo Horizonte, com muito orgulho, né? É, 19 anos mudando de ambiência, mudando mentalidade para que a gente tenha uma vida melhor, uma vida mais leve. Eu sempre falo isso com as pessoas do meu meio, pessoas que estão sempre comigo, que eu tenho uma vida muito leve, uma vida com o pai, uma vida fazendo perguntas o dia inteiro. O dia inteiro. Ontem eu estava conversando exatamente algo relacionado ao que a gente está estudando aqui hoje, com uma pessoa que eu estava fazendo negócio com ela ontem, e ela falando que ela vive preocupada, que ela está muito preocupada com um negócio que pode acontecer com ela. Aí eu falei, Michele, você tem que levar uma vida mais leve, mas como é magro, o que eu vou fazer? Eu falei assim, então tá, vamos lá. O que que significa passado? Você muda o passado?
você vai ter condição de mudar o passado. Passado, depressão. E você está preocupada com algo que pode acontecer. Eu li um livro de Dale Carnegie que chama Como Viver o Momento e Evitar, Como Evitar Preocupações e Viver o Momento. Acho que é mais ou menos esse título do livro. E no livro fala, eu lembro disso, que 98% das coisas que você fica preocupado nunca acontece. Está no livro. E é um autor extremamente renomado. Não, agora eu lembrei, não. Como viver o presente e evitar preocupações. Então, algo que eu falei com ela, mas como que eu vou sair disso? Falei, então, primeiro ponto, você tem que fazer perguntas para aquilo que você está preocupado no futuro. Primeiro ponto, você fica preocupado agora, fica ansiosa que você está trabalhando, você está preocupada porque você está conversando comigo, você está trabalhando, está me contando, relatando o fato. Isso vai resolver? Mas como é que eu faço? Falei, faço pergunta, o que que você pode fazer para solucionar se porventura isso for acontecer? Aí, tudo que a gente faz perguntas, eu sempre falo isso com as pessoas. No casamento, para os filhos, a gente tira aquela ansiedade do futuro e a gente tem uma vida mais leve. A gente, é, eu, eu, eu tinha 2 ou 3 meses que eu estava em busca de trocar de moto e olho moto aqui, olho moto ali, olho moto aqui, olho moto ali. É, e aí uma coisa que não tem nada a ver, é aí que a gente vê o quanto tem gente ruim de venda no mercado, porque nenhuma das lojas que eu entrei, que foi muitas, me ligou e pegou meu nome. E ontem eu fui e paguei a moto. Aí levei a Úrsula para ver mais cedo, paguei a moto e, e eu fiquei. Aí eu mandei para ela e ela falou comigo se eu estava feliz. Eu falei, tava, mas assim, não estava ansioso. A moto só vai chegar semana que vem. Não tem problema. Não estou com ansiedade, aquele desespero, aquela coisa. Quando a gente tira aquela ansiedade do futuro e a gente tira aquela murrinha do passado que aconteceu com a gente, cara, a gente tem uma vida muito leve, muito leve. É isso que eu prezo. Se a gente começar a fazer pergunta sobre o futuro, por exemplo, trazendo para o nosso negócio. Ai, não aguento mais meu PIN de supervisor, meu PIN de Guete, meu PIN de milionário, meu PIN de presidente. Tá, beleza. Qual que é a solução? O que que você tem que fazer para mudar de PIN? Tem caminho? Tem. Está disposto a agir para que aquilo aconteça? Tô. Aí beleza. Agora, nada, eu sempre falo isso aqui, que são 3 tempos: meu tempo, tempo do pai e o Aion. O que que é o Aion? O desfrute. Quando eu comecei a pensar em trocar de moto, comecei a olhar uma, comecei a olhar duas, olhava uma marca, olhava a outra, essa aqui, essa ali, até chegar no denominador. Então eu curti esse momento, sem ansiedade. Se eu tivesse ansioso, eu tinha entrado na primeira loja, eu tinha 2, 3 meses atrás pagado a moto. Não, a gente tem que ter esse entendimento para a gente ter uma vida leve e aceitar as coisas. Cara, quando a gente aceita as coisas que acontecem, eu tô com um desafio, tô olhando o carro também, tô com um desafio de um carro que está na oficina. Todo dia tem um problema. Às vezes a Ursa me pergunta, eu nem falo para ela, porque eu sei que ela é diferente de mim. Ontem aconteceu um outro desafio, eu fico, cara,
Aí eu perguntei para o tem solução? O que que a gente tem que fazer? Ah, Magno, isso. Então, beleza, vamos partir para a solução. Ah, vai ficar nos 4.000. Bacana, show de bola. Adianta eu ficar remoendo, nossa, vou queimar mais 4.000 lá naquele carro e tal, eu tô doido para vender ele, não sei o quê. Cara, vida leve. Quando a gente vive o agora, dando o quê? O agora, ele está relacionado a dar graças. É um trabalho que eu faço de mentalidade, um treinamento do Joe Dispenza, que eu assisti e que eu pratico muito hoje. Eu respiro ali aquilo que eu estou buscando, respiro aquilo ali, trago aquilo ali para dentro de mim, leve, deixo aquilo ali circular enquanto eu estou segurando a minha respiração ali, 3, 4 segundos, aquilo ali flutuando dentro de mim, dentro da minha corrente sanguínea, dentro da minha mente, dentro do meu coração. E quando eu solto aquilo que eu estou liberando, agradecendo. Eu respirei muitas vezes a moto nova, segurava ela circulando dentro de mim, soltava a minha moto atual, agradecendo por tanto tempo que eu fiquei com ela e tantas coisas que eu fiz com ela. O carro tá aí a mesma coisa. E vai acontecer isso, tem o quê? 3 meses, 4 meses, um ano, talvez, que eu venho vivenciando isso. Mas isso a gente tem uma vida leve. Isso a gente não fica naquela euforia quando eu fui lá e paguei a moto. Não vou ficar naquela euforia para ir lá buscar a moto. Eu andei nela, eu viajei nela muitas vezes em cima da outra moto, como se eu estivesse dirigindo ela. Isso a gente passa a ter uma vida leve. Minha contribuição de hoje, nós iremos para onde? Vamos aqui para Cesário Lange, Sérgio Mendes, bora evoluir. O Magno falando aqui, né? Eu respirando e viajando nas situações, né? Como que é bacana, né? Como que é bacana ter percepções, saber que estamos no caminho certo e aproveitar ao máximo do momento presente, né? Enquanto o Noel falava, eu estava buscando, buscando não, né? Eu tava vivenciando aquelas situações de destaque dentro daquilo de uma como é que é? Retrospectiva da vida, né? Não voltando ao passado, mas vendo com clareza no momento presente o quanta evolução aconteceu, né? Principalmente aqui dentro do grupo, mas também de uma certa forma com aquilo que eu fui praticando fora, externo, e o Magno, né, com toda essa tranquilidade, descrevendo a situação dele, mas colocando todos nós no momento presente para avaliarmos, né, aquilo que realmente fazemos com tranquilidade, com dignidade, com honra e principalmente com merecimento. Então, esse processo maravilhoso, gente, esse processo é encantador e isso tem muito a ver com aquilo que o livro destaca, né, das nossas emoções primitivas, né, que são aquilo que o nosso cérebro tem gravado, né, de coisas que nós vivenciamos e que provavelmente não foi muito legal e que podemos mudar essas vivências, essas experiências também, aproveitando para o momento presente, para o nosso aqui e agora, entendendo a nossa realidade, a aceitação e entendendo que o medo, né, ele vem para proteger o nosso perigo, já falamos muitas vezes isso aqui, que a raiva, né, ela defende os nossos limites e se usarmos elas temos um poder muito grande de construção. E a tristeza, ela normalmente vai processar perdas, mas dentro da perdas tem um grande ensinamento. Se não deu certo é porque você não estava pronto naquele momento, ou por algumas circunstâncias da vida ela te trouxe a sabedoria diante daquela situação. Talvez você não tenha percebido. Se você pedir para Deus sabedoria, Ele não vai te mandar sabedoria em si, mas vai mandar uma situação para que você conquiste essa sabedoria através do momento presente. E a questão do do nojo, né? Que às vezes, né? O que acontece diante dessa situação? Ela afasta daquilo que podemos nos contaminar. E muitas vezes não damos muito atenção a essas situações porque ela é algo existente e algo que trouxe desafio e a aceitação às vezes demora um pouquinho, né?
E esse demorar, ele passa pelo processo de lapidação se você tem o desejo ardente de construir algo diferente, como o Noel destacou, como o Magno destacou também. Questão de evoluir pensando, pensando naquilo que você tem de projetos no seu dia a dia, mas ao mesmo tempo vivendo o seu aqui e agora, tomando um café, fazendo seus afazeres, uma boa refeição, isso o quê? O cuidar do seu momento presente do aqui e agora, para que aquilo que você planejou, mesmo já estando no presente ou no futuro, ele esteja realmente conectado com o seu momento presente, que é viver aquilo que você é de fato naquele momento, porque você já conquistou. Vou pegar reforçar o exemplo do Noel, né? Do Magno, né? Ele projetou a moto, mas a moto não está com ele. Mas ele já pagou a moto. Olha a mente, né? Mas como assim? Se você for pensar pela lógica de uma dificuldade, você já cria um monte de situações. Não. Ele decidiu por viver o processo diante de uma situação. Já está lá, é meu por direito, eu conquistei e eu vou viver o momento da espera. E isso é importante, porque curtir esse processo significa que você realizou algo que já está em sua posse, mesmo sendo futuro. Mas no seu momento presente, esse aguardo, né? Esse desejo de, uau, vou dar a primeira volta, vou fazer o primeiro passeio, o que que eu vou curtir, você já pode viajar mais vezes nas situações, porque você tem algo a mais à sua disposição, algo a mais que o universo te ofereceu através da vivência do seu momento presente, através das conquistas que você fez ali, somando todos os dias. E quão bonito isso é, né? Porque quantas vezes nós deixamos de viver essa fase, atropelando situações e, como o Noel reforçou, nada acontece, ou 98% do que vivenciamos não acontece de fato. E o que, que se pode fazer? Nós percebemos nos momentos da nossa vida, quando aprendemos a viver esse aqui e agora, é que as alternativas elas existem dentro de nós. Talvez não seja a mais assertiva naquele momento. Mas se ela não é a mais assertiva, pratique ela da mesma forma. Porque ela, mesmo que ela não seja a mais assertiva, significa que você está a um degrau de ser assertivo. E às vezes você precisa, de repente, vamos pensar assim, você está subindo uma escada e essa escada é longa. E você começa a se cansar no processo. Só que se você deixar esse cansaço tomar conta de você, vai ficando cada vez mais pesado e você vai tropicar. E talvez para você chegar ao topo, você precisa desse desconforto naquele momento, tá? De tropicar diante daquela situação, porque ao tropicar você vai bater a mão no chão e se precisar você vai usar as suas mãos para chegar no topo dessa escada. E a beleza disso é o quê? Vamos imaginar que essa escada seja numa montanha. O que que tem lá em cima? Aquilo que você deseja ver no seu momento presente. Porque enquanto você não está, ela é uma alucinação. E depois que você já visualizou aquilo, ela é simplesmente uma imagem que fica. E o que valeu foi você ter chegado lá. Então, que levamos isso para os nossos corações, mas não só para os nossos corações, mas para a nossa prática do dia a dia. De você realmente encarar de fato e aceitar quem você é, para você ver a beleza que isso tem dentro de você. Esse reconhecimento é seu por direito e todos os recursos já existem dentro de você. Entenda, talvez não seja 100% assertivo ainda, porque você está no processo de lapidação. E a beleza vem com a prática. Bora evoluir, fazer o que tem que ser feito? Vamos para onde? Ô, Serginho, alguém queira contribuir com o dia de hoje? O que vocês estão Eu, pensando? Pode ir. Você, meu querido. bom, bom dia, gente. Eu tá vivendo uma realidade esses dias que tem tudo a ver com esse tema. Eu vendi o meu carro lá em Minas, e consegui ficar 2 anos aí sem carro e eu não pago ônibus, né? E com isso
economizei um recurso que deu para eu comprar, daria para eu comprar um carro, 2 carros daquele lá. Aí, a princípio, eu ia estar adquirindo aqui um carro de 24 mil. Aí teve um dia que a Priscila Tibães aí falou, de vez em quando também a gente tem que nos voltar para o merecimento. Aí isso começou a surgir a oportunidade de eu comprar um carro ali, uns 30 e poucos mil. Falei, então tá, vou comprar esse. Aí depois não deu certo nenhum nem outro. Só que a minha filha tem um carro, tinha, né? Um carro no valor ali de 50 mil. Só que ela, né, e o marido, eles estavam planejando comprar um outro carro com valor 3 vezes mais, né, do que esse valor aí. Aí eu coloquei assim, ô pai, você tinha falado que talvez ficaria com o meu carro, você quer ficar com ele, que assim o dinheiro que você passar, a gente dá entrada no outro e tal. Eu peguei, eu já tinha pensado nisso, né? Aí falei, então tá, vamos combinar. Aí ali eu coloquei algumas intenções. Uma é o meu Aion, né? Meu merecimento, que o Magno citou aí. E o outro é ajudar a minha filha a comprar aquele carro que estava sendo um sonho deles ali. Aí fui lá e fechei o negócio. Só que, baseado no que a gente estuda aqui, de administração financeira, carro não é investimento, carro é despesa. E aquilo começou a me incomodar. Tudo que eu aprendi até hoje, eu joguei para o ar. Cadê? Eu fiz, eu adquiri uma despesa e a minha filha é daquelas que é meio consumista, né? Ao contrário de mim, ela ainda me fez eu fazer um seguro mais caro, que tem uma cobertura de 1 milhão, não sei o quê, sendo que eu podia ter feito um mais em conta, eu vou pagar ali 140 por mês, e isso vai representar 2 mil e tanto em um ano, e aqueles cálculos que a gente faz anual, e aquilo começou a me dar, entre aspas, uma ansiedade. Eu não estava conseguindo dormir, só pensando nisso, só pensando nisso. Mas aí eu colocava, qual a minha intenção? Eu tinha uma intenção lá atrás? Tive, ajudar minha filha. As outras intenções, é o meu agora, né? O meu merecimento. E aí aquilo, eu fiquei quase uma semana nesse estado. Não conseguia dormir. E eu ficava lembrando aqui do tempo todo. E aí, se tinha um outro motivo que me tirava o sono, isso aí pesava. Aí o negócio tomou tal ponto. E a minha filha, ela fica na minha cola. Você tem que ligar esse alarme, que senão você vai perder esse carro. Você não pôs o carro aqui na garagem, com o portão fechado, você não ligou o alarme e tal. E ela foi falando tanto aquilo que um dia uns 2 dias atrás, eu me estourei com ela. Eu mandei ela calar a boca. Aí eu lembrei do Magno. Cadê meu autocontrole emocional que a gente tanto estuda? Eu não devia ter feito isso. Aí eu comecei a me sentir mal com aquilo. Aí, quando foi domingo, agora eu estava de folga, que às vezes eu não folgo domingo, aí eu falei para minha esposa, nós temos que ir almoçar na casa da minha filha, que eu tenho muito que conversar com ela, porque ela não me entregou os documentos do carro, ela não me assinou o recibo, eu coloquei 30 mil reais na mão dela, e aquilo também estava somando ali, certo? Aí eu falei, e ela não me entregou né, o manual do carro, aquela coisa toda. Eu falei com minha esposa, eu tenho que conversar com minha filha, vamos almoçar lá. Aí fui almoçar lá, aí lembrei do Magno de novo. Ela foi me vendo e falou assim, cala a boca. Tipo assim, você me mandou eu calar a boca. Você deu sorte que você me pegou num bom momento, senão eu tinha te mandado tomar. Aí eu falei, não, mas aqui em Santa Catarina o pessoal usa muito esse negócio de cala a boca, já é uma gíria aqui. Aí consegui, né? E sabe Contornar. que eu voltei de lá aliviado, não mais aquela. Eu não sou de ficar ansioso, eu não me acho ansioso, mas eu fiquei ansioso. Aí só que essa ida, essa visita, esse almoço, nós passamos lá o dia inteiro, passeamos juntos, e acabou a ansiedade. Foi assim, tirou aquele peso.
eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, a abordagem do Noel, do Magno, do Sérgio, tava falando comigo. Então, essa foi a minha contribuição para hoje. Passamos um dia extraordinário. Ô, Claudir, mais alguém queira contribuir? Vamos fazer o nosso fotinho. Depois eu vou fazer um novo link. Só tem mais 4 minutos aqui, vai cair a conexão. Vamos abrir as câmeras aí para a gente registrar o dia de hoje, deixar lá no grupo. Conceição, Sheila, Marcolina. Mais alguém? Todo mundo, sorrisão, Cleonice lá cheio dos coraçõezinhos, muito bem, Cleonice, solta os coraçõezinhos aí, para ficar bonito na foto. Isso, 3, 2, 1. Ah, Ok, registrado. já foi. Mais alguém queira contribuir com o dia de hoje? Não, não mais. Noel, só Mas, comentando um pouquinho o que o Claudio comentou, sim, olha a importância, né, de um grupo, né? Quantas experiências que ele viveu dentro daquilo que ele colocou e o quanta solução ele tinha baseado naquilo que nós estamos fazendo ao longo do tempo. Olha a importância, né, para quem está aqui, o quanto isso é relevante nas nossas vidas, né? Só para pontuar essa importância aí. total, total. Se a gente vê o exemplo do Claudio e trazer isso para as nossas vidas, né, para as experiências nossas do dia a dia, a gente vê o quanto é importante, o quanto é diferente quando a gente começa o dia nosso aqui no nosso grupo, faz o nosso momento aqui terapia, né, e depois vai para o dia a dia. A gente vai mais preparado, né, a gente vai mais forte para o dia a dia. E é por isso que a gente está aqui há quase 5 anos, que a gente se reúne toda terça e quinta, antes era segunda, quarta e sexta, e a gente vai sentindo falta dessa convivência, né? Isso é muito importante. Verdade, verdade. Turminha, 2 minutos para encerrar, então. Vamos encerrar por aqui hoje para a gente começar o nosso dia do jeito que tem que ser. Então, para o próximo capítulo do nosso estudo da quinta-feira, nós vamos para o capítulo 3 do livro O Poder do Ah, Agora. tá. Beleza? A gente se vê então na quinta-feira. Beijo no coração de vocês. Namastê. Façamos um dia extraordinário. Extraordinário. Tchau, tchau. Até Tchau, quinta-feira. tchau. Obrigada, gratidão. Tchau, tchau. Gratidão. Gratidão, bom dia, gente. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão.